E aí pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui na Solar TV. Hoje nós fazemos uma visita a uma usina solar pequena, mas considerada aqui com o nosso amigo Rodrigo, da GLD Engenharia, para a gente falar um pouquinho sobre operação e manutenção, com foco em limpeza e o que a gente precisa ficar atento aí para fazer a coisa certa na tomada de decisão na hora de pensar em investir em uma usina solar fotovoltaica. Rodrigo, Ricardo, obrigado por hoje aqui, por vir até aqui e a gente conhecer um pouquinho de como isso pode ser tão importante nessas informações que a gente vai passar hoje para quem está pensando em montar uma usina. Atrás da gente aqui tem uma usina de 98 kW pico, sendo 75 de inversor e 98 de módulos, então ela está travada na microgeração, né, Rodrigo? Isso. E aí a gente parte daqui para cima e a gente vai falar um pouquinho de limpeza em geração distribuída, em geração centralizada e os cuidados que a gente tem que ter. Para isso, eu queria que você se apresentasse, porque o Rodrigo é um profissional assim que eu admiro muito no mercado, porque é um cara assim excelente, de qualidade assim inquestionável. Então, Rodrigo, para começar, se apresenta, fala um pouquinho do seu doutorado, fala um pouquinho sobre você e a sua operação do dia a dia. Bom, Ricardo, muito obrigado primeiro aí pela sua agenda, né, por a gente ter conseguido conciliar nossas agendas. Você é uma pessoa muito ocupada, sempre fazendo altas coberturas aí no Brasil inteiro e no mundo inteiro, né, de maneira internacional. Você é sensacional. Vamos lá, pessoal. Meu nome é Rodrigo. Minha formação base é engenharia elétrica. Eu sou formado em engenharia elétrica. Eu tenho pós-graduação em segurança do trabalho e alguns cursos aí, algumas coisinhas na área de energias renováveis, na parte de solar, na parte de eólica e essas coisas, né? O teu dia a dia é estar em uma usina solar? E meu dia a dia é usina renovável. Legal. Solar, pequenas centrais hidrelétricas, eólica. Então, hoje o nosso foco aqui é nas usinas solares, né? Exatamente, mas você tá a par aí de tudo um pouco, né? De tudo um pouquinho. Legal. Rodrigo, para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você falasse dos cuidados que a gente tem que observar quando a gente fala no pós-venda de uma usina, né? Seja ela pequena, média ou grande, centralizada ou geração distribuída. O que nós temos que observar, assim, que hoje você tem notado muito no mercado, né? O que falta para que não aconteça problemas na geração? Porque o mais importante quando a gente coloca um investimento desse aqui é gerar a energia que você tinha pretendido ali no começo. E aí, depois de um tempo, pode ser que essa usina comece a perder performance. Não pelo equipamento, às vezes, mas pela negligência da manutenção. Em manutenção, a gente pode falar o quê? Vegetação, nesse caso aqui, pode falar de limpeza de módulos, né? Pode falar de uma série de coisas que eu queria que você relatasse aqui. Tá bom, Ricardo, vamos lá. Pessoal, recentemente eu fiz uma especialização, estou fazendo uma especialização na Unicamp como aluno especial e defendi uma tese sobre limpeza de módulos. Eu acredito que esse assunto ainda no Brasil, ele é muito primário e a gente precisa dar uma atenção para isso, em todos os níveis. Seja da residência, do comércio, da indústria, até os grandes geradores, entendeu? Hoje, o que nós temos aqui? Usinas fotovoltaicas, elas são feitas para gerar energia elétrica e exigem um cuidado, exigem uma manutenção e uma mão de obra especializada, exatamente por se tratar de energia elétrica. Não pode ser feito de qualquer forma, de qualquer maneira, entendeu? Na hora da contratação, vocês precisam fazer uma contratação com um integrador, com profissionais especializados. Ou seja, né, não é simples assim, eu tenho ali, vou pegar, vou chamar eu mesmo vou limpar. Qualquer um, não. Não pode ser assim. Isso. Aí na limpeza dos módulos, nós temos o seguinte, eu costumo dividir em 3 perfis básicos. Quais são os perfis? Eu tenho o perfil residencial e comercial, né, que eu estou ali dentro das cidades, tudo. Eu tenho o perfil de geradores de microgeração ainda, mas geração distribuída, né, e tenho grandes geradores. Hoje, numa residência, numa indústria, nós não ficamos efetivamente, assim, o que tem se visto aí, é que as pessoas não ficam efetivamente em cima do sistema fotovoltaico, a performance, verificando. Eu tenho, assim, eu acabo tendo um lapso nisso daí. Esquece lá e deixa instalar. Eu instalo, as pessoas têm acreditado que é só instalar e deixar isso por 30 anos que vai performar. Na realidade não é, eu preciso de muita atenção. É como comprar um carro hoje, você tem aquela tabelinha, aquele manual de revisões. Você esquece, você perdeu ali a garantia. Então,
você precisa fazer essas revisões para o sistema ele ser uma solução para você. E entendeu? não uma dor de cabeça. E não uma dor de cabeça. Lembrando que é um sistema de 30 anos, 25 anos que vai ficar. Então, é melhor levar uma solução durante 30 anos do que um problema, uma dor de cabeça. Exatamente. Entendeu? Então, o que nós temos hoje de rotina de manutenção que eu indico, que eu falaria para vocês, para o público aqui fazer, é o seguinte: numa casa, num comércio, tenta estipular datas. Eu vou verificar meu sistema fotovoltaico a cada 3 meses, a cada 6 meses ou a cada 1 ano, dependendo da sua região. Esse canal aqui do Ricardo abrange o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Então, dependendo da sua região, às vezes eu estou numa região litorânea, às vezes eu estou numa região que tem muita umidade. Então, eu preciso tentar encontrar uma rotina de manutenção para isso daí. Tá. E isso, só abrindo um ponto, hoje muitos integradores não oferecem esse serviço porque consideram isso um peso, um custo. Isso é um outro ponto no sentido assim, saiba buscar o seu integrador, saiba entender, analisar o que está sendo, a solução que está sendo ofertada, entendeu? Aí eu já parto para situações de usinas de médio porte, que são gerações distribuídas de médio porte. Lá nessas usinas eu tenho às vezes sistemas, tenho sensores que ficam monitorando a performance. Então, eu tenho uma usina em que eu verifico a radiação solar, dentro dessa radiação eu tenho uma expectativa de eficiência e aí fico fazendo cálculos para ficar monitorando isso daí. Só que já são usinas maiores, eu tenho uma equipe às vezes de manutenção, entendeu? Isso não acontece em usinas de médio porte às vezes, né? Não, usinas de médio porte, eu tenho uma situação que eu posso também, assim como no comércio e na residência, estabelecer datas. Tá. Eu faço manutenções através das datas, entendeu? Porque, vamos lá, uma usina que eu tenho 10 mil módulos aí instalados, usina de solo, não sei o que eu tenho um grande cliente, um produtor aí, 1%, 2% de geração, às vezes até 30%, tem casos, nós enfrentamos casos no dia a dia, você tá brincando, que às vezes 20%, 30% de sujidade é muito, entendeu? É muito. Numa residência, num comércio, já é menos essa perda, esses fatores você de não eficiência. percebe rapidamente isso. É mais difícil de perceber, entendeu? E o outro perfil são grandes produtores de energias que já são como se fossem usinas hidrelétricas grandes, como uma Itaipu, já são gerações centralizadas, entendeu? E aí passam de 1 milhão de módulos, 500 mil módulos. Essas usinas eles já implementam uma rotina de manutenção mais assim rápida, né? Uma coisa mais... Porque envolve muito o valor da perda de 1%. Isso, aí 1% em 1 milhão de módulos, 500 mil módulos, já justifica uma equipe de manutenção ficar sempre recorrente no local. Tá, agora sim, quando você vai escolher a empresa que vai fazer a instalação para você, às vezes pode ser negligenciado algumas coisas ali. Por exemplo, espaçamento para se ter acesso para fazer a limpeza é um problema. Isso. A questão também avaliar se essa empresa ela tem algum tipo de plano de manutenção, porque às vezes não tem. Né? Então aí você instalou com uma empresa, muito provavelmente outra talvez não queira colocar a mão, porque é de outra empresa, outro profissional. Né? Hoje em dia, Ricardo, é muito bom você abordar essas questões no sentido assim, a gente tem que saber escolher o nosso integrador, entendeu? Por quê? Não é só eu lançar os módulos no telhado, conectar que está tudo resolvido. Não, eu tenho muitos pontos de atenção. Eu tenho, lembrando sempre para vocês, meu foco sempre foi em segurança do trabalho, pessoas, entendeu? E agora eu estou focando, assim, com esses cursos que eu estou fazendo, no ativo, no material, no sistema. Então vamos lá, o que eu tenho para trazer para vocês? O seguinte, muito cuidado com as conexões elétricas, com os conectores, muito cuidado no posicionamento dos módulos, no acesso do local, tudo isso precisa ser avaliado na hora de instalar, entendeu? Sim. Local, só pegando um gancho, tem muita gente roubando o módulo hoje, né? Já acontece isso. Então, dependendo se é um lugar, você avaliar o lugar, não é só o lugar, avaliação técnica, mas avaliação de risco de roubo, risco de incêndio. Isso, né? eu tenho assim para usinas, igual por exemplo, nós estamos aqui com uma usina muito bonita aqui ao nosso fundo,
Eu tenho as questões de segurança, inclusive, por exemplo, dos animais. Essa usina aqui ela é muito bem instalada, questões de aterramento. Eu tenho não só a instalação do sistema fotovoltaico, eu tenho todos os outros entornos e eu tenho que seguir basicamente a norma, entendeu? Sempre é bom ir além, mas o mínimo é a norma, existe norma para isso, porque eu tenho trânsito de animais, de pessoas, basicamente todo esse cuidado com o acesso de pessoas, cuidado com a localização para não ter furto. É um ativo que ele está ali, mas ele é muito perigoso, ele parece muito bonito, tudo, é muito bom, é uma energia renovável, mas é perigoso, precisa ser acessado por pessoas autorizadas e capacitadas. Existe muita dúvida, eu sei que a GLD criou um equipamento, né, como a gente está vendo aí na tela, para limpeza de módulos. Que é um trator, né, adaptado para limpeza. Essa parte de limpeza ainda gera muita dúvida. Pode ter contato com o módulo, não pode? Isso. A gente vê muito vassourão, o pessoal passando vassourão com água e você fala, o que não pode ser feito? Vamos lá, Ricardo. Na GLD, nós temos um sistema, nós temos um setor de pesquisa e desenvolvimento. Esse setor de pesquisa e desenvolvimento é encabeçado por nós, lá, os engenheiros da GLD. Nós temos que seguir basicamente as recomendações do fabricante. Eu volto a falar, às vezes para trazer até uma questão de equiparação, quando você compra um carro, você tem a especificação do fabricante. O tipo de óleo, o tipo de água que eu vou usar, como que é a pressão do pneu. No sistema fotovoltaico é da mesma forma, entendeu? Eu tenho ali equipamentos voltados para a geração de energia e cada um tem a sua especificação. Por exemplo, saindo um pouquinho do seu tema, mas o inversor. O inversor, eu tenho unidades de resfriamento, eu tenho que fazer limpezas ali semestrais ou anuais para ele se manter refrigerado, entendeu? Sim. Ele tem que se manter frio, resfriado. Então, o módulo fotovoltaico, que é objeto da minha tese aí de limpeza dos módulos, que eu estou fazendo na Unicamp, que fiz recentemente, apresentei, é neste sentido. Que é o seguinte, o fabricante ele determina qual que é a maneira correta de se limpar. A maioria dos fabricantes, a maioria não, todos os fabricantes determinam como que deve ser feita a limpeza. Cada fabricante tem a sua particularidade porque cada módulo é feito de um material. Sim. Então eu tenho como que foi feito o vidro, como que foi feito o frame de alumínio, se ele é double glass, se ele é bifacial. Cada módulo tem uma especificação, então cada fabricante determina como será feita a limpeza. No nosso sistema de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, nós buscamos, através dessa máquina que está sendo projetada aí na tela para vocês, atender todos os nossos fabricantes de módulo. Porque nós temos diversos clientes no Brasil e para cada situação de módulo é um método de limpeza. Quando você fala assim, eu tenho pessoas às vezes com esfregão, limpando lá os módulos, essa pessoa às vezes ela só está vendo a questão da limpeza. Ela não está se atentando para questões de segurança, porque ela está jogando água e às vezes não desconecta o circuito. O circuito é energizado, apesar dele não, no toque ele não ser energizado, mas é uma área elétrica que você está misturando com água. Sim. Entendeu? Então, esse descuido a gente não pode ter na parte de segurança e também o descuido com o módulo nós não podemos ter. Tá. Entendeu? Então, quer dizer, nós temos que basicamente desenergizar a usina, isso, né? Fazer o bloqueio. Fazer um bloqueio. Nós temos assim todo um procedimento para acessar o local. Nesse procedimento, nós temos que avaliar a situação. Por exemplo, às vezes bateu uma pedra, quebrou. Quando eu quebrei, eu rompi aquele selo do vidro na frente, eu tenho um problema. Se eu jogar água ali, aquela parte é energizada. Por isso que existe uma inspeção prévia. Mesmo num telhado, numa residência, numa indústria ou em grandes usinas, eu tenho que fazer uma inspeção, eu tenho que ter um roteiro, eu tenho que desenergizar, entendeu? Mas pode ter esse contato com a placa? Assim, porque muita gente fala que não pode, depende do fabricante, né? O que você falou. Vocês procuraram se adaptar com o maior número de fabricantes. Com os manuais, No fabricante, é um consenso para todos os fabricantes que não é para se ter contato com o módulo. O contato com o módulo, o contato sem perícia, o contato meio assim amador, ele pode causar microfissura. Essa microfissura causa uma infiltração no módulo, entendeu?
essa infiltração prejudica o seu ativo, posso oxidar, eu começo a trazer sérios problemas para o módulo, entendeu? Uhum. Então, nossa máquina, ela não tem contato com o módulo. É pressão de água. É por pressão de água. As pressões são reguladas, eu tenho um limite de pressão, eu tenho um ângulo de ataque, tudo para que seja feita a limpeza. Uhum. É claro que há situações como, por exemplo, uma Acumulou sujeira, a sujeira uma que... sujidade de passarinho, uma sujeira mais específica. Aquela área, aquele módulo, ele é segregado e ele é avaliado de outra forma, atuando também nos métodos que o fabricante fala. Geralmente os fabricantes eles indicam para nós 3 métodos de limpeza. Uhum. Seja um método sem contato, que é o ideal em toda situação, desde que eu tenha pressões adequadas, ângulo de ataque da água no módulo e volume de água também. Tá. O segundo método, ele já é um método com uma limpeza com contato. Uhum. Só que para esse contato eu tenho que ter cuidado com o tipo de fibra que eu estou utilizando, como que eu vou esfregar, o peso que eu vou atuar em cima do módulo, entendeu? E o último é com contato também e um álcool isopropílico, alguma coisa que não vá trazer danos para o módulo, que é alguma coisa inerte, que não tem interação com o material que tá no módulo. Tá. E lembrando, né, voltando lá atrás, se você tiver um plano de manutenção contínua, esse acúmulo que a gente vê nos módulos, que às vezes fica impregnado a sujeira, Isso não acontece. Não acontece. Mesmo não acontece. falando de pressão de água, às vezes você exerce ali uma limpeza, terminou, parece que ainda tem uma película de sujeira. Isso, né? e outro adendo também é que nós falamos aqui de pressão de água, tudo. O nosso equipamento, ele não é como umas lavadoras de pressão dessas que nós temos em casa. Então, não é pegar uma lavadora dessa, uma VAP, uma lavadora de pressão e passar no módulo. Não é, porque ali a pressão não é regulada, eu não tenho vazão de água, ali todos os parâmetros são fixos. E ali é para desincrustar sujeiras de piso, paredes. Mas não pode, então, se colocar uma VAP nem no sistema residencial. Não posso. Eu tenho que tratar o módulo com as especificações que o fabricante determina. Vamos pensar então em uma situação assim, residencial, eu tenho 20 módulos numa residência, eu não vou ter um equipamento de pressurização adequado, mas o que é recomendado? Jogar água e puxar com um rodinho, por exemplo? Não, puxar com o rodinho, o rodo, ele é um plástico, uma borracha, e o próprio módulo ele está sujo. Quando eu puxo com o rodo, eu posso trazer uma pedra e causar uma microfissura no vidro. Porque lá tenho poeira, tenho pedrinhas, eu tenho a sujeira que está em cima, entendeu? Numa residência, por exemplo, depois de instalado, nós temos que manter uma rotina de verificação. Vamos determinar que a cada 3 meses ou a cada 6 meses nós vamos verificar a manutenção lá para a limpeza. Foi detectado muita sujidade, então pega o fabricante, pega o módulo, pega o fabricante manual, dá uma lida, qual o método de limpeza adequado para desincrustar. Nós não podemos deixar, seja na indústria, no comércio, em grandes gerações, incrustar a sujeira no módulo. Por isso que existe rotinas de manutenção, avaliação. Mas pensando em residência é o que a gente mais vai encontrar hoje. Porque muitas, no começo muito foi negligenciado a questão de, precisa de limpeza. Chuva limpa. Não limpa. Não então limpa. Como que seria para limpar nesse caso? O módulo ele é feito para o próprio sistema de chuva limpar ele. Só que a nossa chuva, às vezes, dependendo de um grande centro urbano, tudo, a própria chuva traz a sujeira para o módulo. Então, a recomendação inicial é o seguinte: pega o modelinho do módulo, o meu módulo é do fabricante tal, modelo tal, e ele tem um manual, existe um manual. Inclusive, antes, se você ainda não instalou o seu sistema fotovoltaico, pede para o seu integrador todos os manuais. Isso chama-se databook de instalação. É onde ele guarda ou te entrega todos os materiais que foram entregues, entendeu? Nesse databook de manutenção, de instalação, ele lá vai informar qual o método de limpeza mais adequado para o seu módulo. E o que você observa isso? Assim, vamos dar um padrão assim. Eu sei que não existe padrão porque cada fabricante é um, mas como que se limpa? Hoje, como tem sido feito a limpeza, assim, de maneira inadequada, é com rodos
e vassouras. Tá, mas tirando isso, como que eu faço da maneira adequada para quem está assistindo a gente agora? A maneira adequada hoje para você... Residencial, difícil acesso. Isso, residencial, difícil acesso, seria uma das tecnologias que nós temos lá na GLD também, seria o tipo da fibra. Eu não posso tacar uma fibra de algodão, eu tenho estilos de fibra. Hoje em dia nós temos microfibra. Um sistema, um esfregão de microfibra para residências, ele acaba sendo aplicável, entendeu? Tá, então é o estresse. Claro que você tem que tomar cuidado na hora isso, com a sujeira, se eu conseguir tirar com a maior parte com água, mangueira de água, tudo. Desde que eu tenho procedimentos, eu tenho que desligar o meu inversor, para desligar eu tenho procedimento de desligamento, eu tenho que desligar primeiro a corrente alternada no inversor, porque aí eu tiro a carga, depois eu desligo a corrente contínua. Os inversores, eles geralmente são assim. Tá. Então, hoje, numa residência, Rodrigo, mas eu preciso que você me dê uma solução porque eu preciso limpar, meu módulo já incrustou, já sujou. Primeiro, um profissional capacitado, um profissional que tenha condições, que entenda o que ele está fazendo. Segundo, equipamentos de proteção. Tá. Eu tenho que ter luvas, eu tenho que ter bota. Mas eu não preciso. É necessário porque água e energia. Entendeu? Nossa água de torneira, ela tem minérios, então ela acaba tendo uma condutividade. Tá. Entendeu? Então, e aí desliga o CA, desliga o CC. Desliga o CC, aguarda alguns minutos para descarregar tudo. Sobe com todas as EPIs no telhado. Sobe com os EPIs. Pode ser jato d'água com mangueira. Isso. Primeiramente, joga a água para tirar essa sujeira superficial. Para não ter nenhum problema. Isso. E aí, estamos falando de comércio e residências. Na sequência, nós já podemos passar um esfregão de microfibra. Microfibra. Isso, nós temos essa tecnologia. O Ricardo vai mostrar para vocês aí nossa tecnologia, vai projetar aqui para vocês na tela. Isso é fácil achar, Rodrigo? É fácil achar, só que tem que ter muito cuidado na pressão, no ângulo de ataque. Sim. Não é para esfregar como se fosse no chão. Tem que olhar o datasheet, olhar o manual. Eu preciso de um profissional. E um profissional que saiba capacitado, que entenda o que está fazendo. E que tem as permissões para se fazer isso. Porque quando você sobe no telhado, você trabalha em altura. Isso. Aí, seguindo já as normas, vamos lá. Normas de trabalho em altura, NR35, trabalho envolvendo eletricidade, NR10. Por isso que, para cada atividade que eu vou fazer, existe um procedimento. Eu vou trabalhar em altura, eu tenho que ter um cinto de segurança, porque se porventura acontecer alguma coisa, eu estou protegido com o meu equipamento de proteção. E esse profissional capacitado, esse integrador que você vai entrar em contato com ele, ele vai te avisar e vai te alertar. E o proprietário desse comércio, dessa residência, se ele contratar errado, né? Subir lá um profissional sem EPI, ele cai, acontece um acidente fatal. Ele é responsável também. Isso, ele é responsável porque estava trabalhando sem os equipamentos adequados. Quando ele vai contratar essa empresa, é importante que ele tenha documentado isso, um e-mail, alguma coisa. Isso, um contrato exigindo. Vocês trabalham com todas dentro das normas. As normas, tudo certinho para subir no telhado, tem linha de vida, tem as NRs, porque o consumidor final às vezes nem sabe o que a gente está falando. Aí, Ricardo, é o seguinte, vamos lá. Você que está aí, né, vendo o nosso vídeo, se pergunta assim, mas eu não sei nada disso, eu não entendo de legislação trabalhista, eu não entendo do sistema fotovoltaico, mas eu tenho o meu módulo, eu já tenho minha solução, estou satisfeito com a minha solução, quero limpar ela e quero me proteger. Vamos lá, o que é preciso ser feito? Quando você for contratar um integrador, peça para ele, através do seu contrato, de um recibo, para ele atender às normas, entendeu? Minimamente, nós temos as normas para serem atendidas. Hoje, nós da GLD, nós vamos um pouco além. E para qualquer profissional, né? A gente telhadista, mas sempre segue as normas, a empresa segue as normas. Isso, né? Sempre busque que a pessoa atenda às normas. Mas eu não conheço, eu não sei. Dá uma analisada, pergunta, que o fato dele atender às normas já vai ser o suficiente. Tá, então a gente aprendeu, né, um pouco mais sobre limpeza residencial e podemos dizer assim que cada local, cada região exerce um tempo de limpeza. Pode ser que região que tem 3 meses, 6 meses, isso precisa ser avaliado no monitoramento, né? Às vezes eu tenho, por exemplo, assim, Rodrigo, eu tenho na minha casa, no meu sítio, na minha fazenda. Só que a estrada que é ao lado, ela é uma estrada não pavimentada.
vai sujar mais. Eu tenho acesso ali, o trânsito de caminhões, carros, tratores, máquinas agrícolas, isso aumenta a sujeira que vai ser depositada no módulo. Sim. Quando eu tenho o orvalho, quando eu tenho ao entardecer e ao amanhecer, eu tenho um excesso de umidade depositado nos módulos. Sim. Se eu tenho essa poeira, basicamente ele vai ficar incrustado, entendeu? Então aumenta o prazo de verificação, assim, diminui o prazo de verificação, né? Aumenta a quantidade de vezes verificada no ano. É que nem qualquer coisa que você vai limpar, né, pessoal? Se Isso. você deixar sua casa aí tempo sem limpar, depois a sujeira fica tão ou um carro, você deixa na rua, você começa a perceber que já tem que limpar ele. Então é isso, assim, no caso do solar, a gente tem processos para se fazer isso. O proprietário da usina, você contratou uma usina como essa, você tem essa usina instalada na sua propriedade, você tem que perceber também no monitoramento, porque lá no monitoramento, gerava 500 kW dia, agora está gerando 470, alguma coisa tem. Né? Isso, vamos lá. Aí, nós temos o seguinte, mas Rodrigo, eu tenho uma usina aqui, igual essa daqui, com 200 módulos, 300 módulos, 500 módulos, e eu não instalei sensores para verificar a irradiação, não instalei sensores para me ficar vendo esse índice de performance. Lá no seu integrador, cobra isso do seu integrador, que ele precisa fazer uma simulação. Hoje existem softwares que são feitos para simular quanto vai ser gerado. Então, nesses softwares eu coloco quantidade de módulos, quantidade de inversores, meu ponto de instalação, a região. Lá ele vai estimar, ele tem uma base de dados de 10 anos, 5 anos, 2 anos, e ele vai estimar quanto é para ser gerado. Isso, lembrando pessoal, é uma média, não é exatamente exato o que vai acontecer, porque as mudanças climáticas acontecem, sim. Adianta o inverno, atrasa o inverno. Então, em função disso, esse software ele faz um cálculo e te dá um parâmetro. Tal mês eu vou gerar tanto na rede, tal mês eu vou gerar tanto, no ano inteiro eu vou gerar essa quantidade. Esse índice de performance a gente tem que seguir. Até mesmo ela serve como parâmetro na instalação das usinas, entendeu? Senão você fica sem base para saber quanto que eu tenho que gerar quanto por mês. que eu teria que gerar, porque a geração ela é não linear. Ela depende da quantidade de horas de sol pleno, sim. Ela depende se teve um período que ficou muito nublado, se teve um período... então, assim, como a geração ela é não linear, isso é uma média, mas serve de parâmetro e é muito aceitável hoje em dia. Aí. Você pega essa média no mês e fala se consegue perceber se tem coisa errada ou não, Isso. Mas mesmo assim você pode ter as manutenções extraordinárias e as ordinárias, né? Que seria o que? Olha, a cada 6 meses eu vou dar um check-up na uma minha checada usina. em tudo. E checada em tudo não é só limpar lá, pessoal. Nesse caso aqui que a gente está vendo lá atrás, essa usina, ela tem a vegetação, que pode ser um problema. Você pode ter a questão do mismatch, sombreamento por vegetação. E vegetação, dependendo da época do ano, cresce muito rápido. E outro problema, né, Rodrigo? Incêndio em usina. Incêndio, é um problema que às vezes a gente nem está muito atento. Nem monitora e nem coloca no custo. Nós temos que verificar o seguinte, nós temos um sistema instalado. E nesse sistema nós temos que garantir a eficiência que nós acabamos de falar, seja com limpeza dos módulos, seja com rotina de manutenção, porque para garantir a eficiência eu tenho condições do equipamento, condições da conexão dos cabos, das conexões, verificar se não está esquentando, perdendo carga, entendeu? E agora eu tenho condições do ambiente em que o equipamento está instalado. Sim. Seja essas condições de furto, incêndio, sombreamento. Então, Rodrigo, quer dizer, são vários fatores para se analisar antes de você tomar a decisão de construir uma usina, né? Porque, voltando lá na nossa fala do começo, pode ser uma solução para você gerar a sua própria energia pelos próximos 30 anos, ou pode ser uma dor de cabeça pelos próximos 30 anos. Né? Nós temos que saber escolher o nosso integrador, o nosso sistema, a gente tem que saber avaliar exatamente para ser isso, Ricardo, porque esse sistema de energia renovável, ele veio para ser uma solução, entendeu? Ele veio para quebrar os paradigmas da geração comum, da geração habitual. Sim. Então ele veio para ser renovável e ter solução ao longo da vida útil. Entendeu? A dica você que está pensando em tomar essa decisão, consulte seu integrador,
como que ele trabalha com o processo de pós-venda, se ele presta esse tipo de serviço. Isso. Porque é muito importante você escolher e também confiar nesta empresa para continuar fazendo um trabalho recorrente de manutenção. E aí, só fazendo um gancho no seu comentário, é o seguinte, quando ele te oferecer, eu tenho esse sistema e tenho esse, pergunta para ele o porquê dessas diferenças, quais são as diferenças, porque de maneira rápida aqui eu tenho sistemas com microinversores, inversores centralizados, inversor string, eu tenho uma série de opções. Exatamente. Essas opções é exatamente para ser uma solução específica para o seu negócio, para você, para a sua indústria. Então, essas topologias de rede, algumas ficam um pouco mais caro, algumas um pouco mais barato, mas eu tenho que perguntar por que você está me apresentando essa solução. Por que você está me apresentando essa solução? E em cima disso, você vai conseguir separar, né, essas informações e falar, poxa, realmente isso aqui faz mais sentido, o que ele está apresentando. Aí você percebe ali o preparo do seu integrador para montar o sistema para você. E outro detalhe também, pergunta para ele qual que é a previsão de geração, né? Porque você tem essa informação com você, se o sistema começar a não render aquilo que é estimado, alguma coisa tem de errado, né? Então, são vários detalhezinhos que é importante. Agora, aquele papo que energia solar fotovoltaica, fonte solar, não gera manutenção, esquece. Não, tá? Isso não existe. Isso gera sim, tem que estar dentro de um equilíbrio. Né? E ele precisa ser pensado antes da instalação. Antes da instalação. Se for pensado antes, é melhor ainda. Você não vai ter impacto, você não vai... E vai ser a solução dilui no custo da tua operação de ganho com aquela gerador, né? Porque você passa a ser um fabricante de energia, um produtor de energia. É isso, né, Rodrigo? É isso. Se você gostou desse vídeo, pessoal, se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo. Se você tiver alguma pergunta sobre manutenção, operação de usina ou qualquer outra pergunta, é só mandar aqui na descrição desse vídeo. Rodrigo, obrigado por hoje. Obrigado. E a gente se fala, então, até o próximo vídeo. Muito obrigado, acompanhe aí o canal. É muito bom. Esse canal, excelente. Valeu, pessoal. Até. Até mais.